Vamos então fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e assim deixando-nos envolver por esta música suave, tranquila, agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que derramam sobre nós, agradecendo pelo dom da vida, pela família que temos, pelos nossos amigos, agradecendo não só pelo que somos, agradecemos também pelo que temos. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho de amor e de luz, a espiritualidade amiga desta casa, aos mentores, que prepara este ambiente desde as primeiras horas do dia para nos receber com amor, com carinho, nos orientando até o tempo do trabalho. Que possa envolver o nosso irmão Nofre, que fará o Evangelho de hoje. Que através deste Evangelho de amor e de luz, possamos nos sentir mais amados, mais agradecidos por tudo que Jesus nos concede. Permaneça conosco, Jesus, permaneça conosco, amigo da espiritualidade, até o término deste Evangelho de hoje. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Sou muito feliz e grato pela oportunidade de poder falar do Evangelho de Jesus. Ele tem uma passagem que ele fala para nós assim, né? Que a sua morte não aconteça no sábado, porque ele falava isso porque assim, quem morria no sábado só ia ser enterrado, olha lá, na terça-feira, porque nada fazia nos finais de semana, aí até preparar as coisas, até preparar tudo, você só seria enterrado na terça-feira. E para mim, eu tenho que estar sempre preparado, porque na ausência de um expositor, geralmente sou eu ou André que toma a frente. E o expositor avisou agora há pouco que ele não poderia vir, e isso tem que ser por minha parte. Então eu busco muita inspiração dos amigos espirituais e peço de vocês compreensão se eu falar alguma coisinha que vocês não compreendam, pode levantar a mão e perguntar, né? E se eu falhar em alguma palavra também me perdoe, porque hoje está sendo quase que de improviso, né? Mas nós temos um amigo espiritual na casa que ele é responsável pela parte da doutrina. E ele é um espírito e ele assumiu para si a responsabilidade de trazer para nós toda a parte doutrinária. Então ele é responsável de induzir-nos a compreender e estudar os princípios básicos da doutrina. E o nome dele é Demétrios. E Demétrios, ele foi um espírito que viveu na Roma antiga e ele era um centurião e ele acompanhou toda a trajetória de Jesus até o Gólgota. E esse amigo espiritual, ele me fez agora lembrar de uma passagem que ela está no livro Fonte Viva, não era Linha de Luz, na lição 77, 38, só um pouquinho, eu chego lá, temos tempo. Na lição 38, diz assim, ó: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus está em Lucas capítulo 23, versículo 34. E é bom que ele me ajude nessa passagem porque ele acompanhou Jesus, ele como um soldado romano, acompanhando Jesus até a sua crucificação. E ele mostra para nós que a ignorância sempre foi presente em todos nós e que muitas vezes nós, por pequenas coisas, por pequenas atitudes a qual nós somos induzidos, nós assumimos compromissos imensos perante a espiritualidade e muitas vezes por uma eternidade. Por quê? Porque muitas vezes nós não compreendemos
abraçamos como verdade porque alguém nos trouxe essa informação e eu abraço ela como verdade e às vezes ela não é verdadeira. Hoje nós estamos vivendo pelo Brasil e pelo mundo muita questão de fake news que a gente está aceitando como verdade e não estamos analisando essas situações para que elas se tornem verdadeiras para nós. Nós estamos somente repetindo muitas coisas que estão sendo ditas, mas nós não vamos pesquisar e analisar na condição que cada um de nós temos de ser verdade ou não. Nós simplesmente abraçamos dessa forma. E assim também foi na época de Jesus, porque veja bem, Jesus veio fazendo o quê? Trazer harmonia, trazer paz, ensinar o que é amar, compreender o ser humano na sua totalidade. E quando ele veio trazer tudo isso, ele nos mostra que assim, o amor é capaz de curar toda e qualquer ferida. Por isso ele curava, porque ele tinha esse amor pela humanidade, ele tinha e tem, até nos dias de hoje, esse amor por todos nós, compreendendo a cada momento todas as situações em que nós estamos vivenciando e muitas vezes falhando com ele. Nós apontamos Pedro como o negador de Jesus, mas nós negamos Jesus praticamente a cada segundo. Nós acusamos Judas por ter traído Jesus, mas eu não olho para mim que eu traio ele da mesma proporção, porque eu espero que ele seja o meu Salvador. Ele não é o meu Salvador. Ele me deu a condição para que eu possa encontrar a minha serenidade, meu equilíbrio e através das minhas ações, através das minhas atitudes, me transformar e me salvar. É essa a condição que ele nos traz. E quando lá, na época de Jesus, quando prenderam Barrabás, que era, vou colocar dessa forma, porque era a informação, e a informação que nós temos, que era um criminoso. Era um criminoso. Sabe, que roubava, que saqueava, mostra que ele matou algumas vezes. Então ele era uma pessoa de índole duvidosa, que não fazia nada para o seu semelhante, pensava somente em si, o amor ego, o amor egoísta. Enquanto que de um outro lado nós tínhamos Jesus, que pensava na coletividade e curava a todos indistintamente, sem perguntar credo, raça ou cor. Era essa a função que ele tinha, porque ele amava e tinha esse amor de uma forma que assim abraçava e abarca toda a humanidade até nos dias de hoje, aliviando de nós todas as dores, todos os sofrimentos que é necessário ele tirar, que é possível ele tirar de nós, porque nas demais situações nós somos necessários passar por ela, passar por esse momento difícil para o nosso crescimento espiritual. Então isso ele não vai tirar de nós, mas aquela dor que muitas vezes é possível ele aliviar de nós, ele vai aliviar. Então apresentaram Barrabás e apresentaram Jesus, um que trazia o amor em si e que curava e aliviava a dor de todo mundo, e o outro que provocava dor e sofrimento. E num cutucãozinho que uma pessoa disse lá, falou assim: vamos libertar Barrabás. Mas ninguém perguntou por que vamos libertar Barrabás se ele é um criminoso. Por que nós vamos soltar? Ninguém perguntou. Aí, essa aqui aceitou a minha ideia, passou para você, que passou para você, e todo mundo gritou num coro só: liberte Barrabás. Num coro só. E essas pessoas sofrem consequência de ter tomado essa atitude, influenciado por uma pessoa, coisinha pequena: liberte Barrabás. Mas não mediu a consequência que a sua atitude, a sua ação que ela estava fazendo naquele momento, levaria ela a consequências drásticas no futuro espiritual e logo após as reencarnações vindouras que estão tentando como sair dessa situação.
Enquanto que Jesus, aquele que veio, agora vai ser escorraçado, sofrido, manchado o seu nome, crucificado, colocado coroa de espinho. E mesmo nesse momento, ele se posiciona acima de todos nós, coisa que esse amigo espiritual trouxe como revelação, que poderia ele ter sido decapitado, sabe? Poderia ter sido decapitado, poderia ter sido ele apedrejado até o momento da sua morte, mas espiritualmente a influência do plano mais elevado fez com que ele estivesse numa altura que a minha cabeça pudesse erguer e eu olhar para ele. Olha a grandiosidade desse Espírito, que até no momento da sua dor, ele pediu para que eu olhasse para ele. E nós só ficamos olhando para ele o tempo inteiro. Lá, quando ele na cruz, ninguém abaixou a cabeça. Todo mundo ficou olhando para ele, esperando com que ele viesse a falecer. Essa é a grandiosidade de um Espírito, que mesmo inconscientemente ele atua em nós e diz assim: no seu momento de angústia, no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento, erga a cabeça para mim, ergue seus olhos na minha direção, não abaixe teu semblante, porque quando você abaixa teu semblante, você entra dentro de um processo que vai te levar a um sentimento de depressão, a um sentimento de tristeza, um sentimento de amargura. Cabeça sempre na linha do horizonte, buscando o olhar do Cristo, buscando essa direção. E quando no seu momento de dor, mesmo assim, ele sabendo que nós estávamos aqui olhando para ele, ele direciona a sua palavra ao Pai Criador. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, era eu, no sentido, era eu fazendo um mal para ele, e ele está pedindo que o Pai me perdoe. Olha a grandeza desse Espírito, olha a imensidão que ele nos traz. Ele não está preocupado com o que você fez, ele está pedindo que o Pai não fira e não machuque, porque você já está assumindo um compromisso dramático perante a espiritualidade. E ele pede perdão por nós, para que o Pai nos perdoe. Então esse Espírito, ele veio nos ensinar a lei de amor e também a lei do perdão. Todos nós vamos errar, todos nós vamos falhar, todos nós um dia vamos precisar que alguém me perdoe, todos nós. Então por que não oferecer o perdão àquelas pessoas que porventura tenham falhado comigo, que porventura tenha cometido um pequeno deslize, talvez por influência de uma outra pessoa. Essa pessoa me fez lá um agravo, me fez alguma coisa que eu não gostei, e por causa disso eu me distancio dela. Isso a gente vê muitas vezes entre pai e filho, entre irmãos, pessoas que por mínimas coisas, pequeninas coisas, perdem uma encarnação, porque não consegue trabalhar dentro de si o perdão, porque o orgulho, porque a vaidade, porque o seu sentimento, eu sou superior a você, não permite que ele peça perdão. E Jesus mostra na simplicidade que nós devemos perdoar todas e qualquer atitude que a pessoa fez, porque essa parte é a ignorância da pessoa que ainda impera nela. Ignorância, gente, quando eu falo aqui, é falta de conhecimento. Então, quando uma pessoa te ferir ou te machucar, por alguma razão, não sei qual delas, procure compreender por que essa pessoa está fazendo isso. Vai conversar com essa pessoa. Chega na frente dela e diz assim: olha, qual é o problema seu comigo? Ou o que eu estou produzindo em você que você está denegrindo a minha imagem, ou que você está me prejudicando de tal forma?
mas com palavras da forma como Jesus nos ensinou, com um diálogo sincero e franco, sem você estar aqui melindrado dentro de você ou melindrado dentro de você. Vá conversar, mas não, você me fez mal, eu me fecho e eu não quero mais saber de você. Quero que você se lixe. Eu não sei. Essa pessoa, talvez ela nem saiba o que ela me produziu, ou o que ela está fazendo, ou por qual razão, eu não sei. Mas se eu for conversar com ela, eu vou saber. Trabalhei numa firma e uma pessoa, nessa época eu trabalhava no setor de liderança, e ela estava começando a galgar dentro da empresa, e um dia começou, o chefe me chamou, o gerente lá me chamou e começou a me questionar um monte de coisas. Eu perguntei, mas por que você está fazendo isso comigo? Ele falou, porque fulana falou assim, assado. Eu chamei essa pessoa e pedi, me explique por que você está falando isso, se isso é em verdade. Se isso não condiz com o meu trabalho, com a função que eu exerço aqui dentro. Aí ela justificou, beleza, eu simplesmente desci até o departamento para conversar com ela, conversei com ela, ela me disse assim, eu quero mostrar para você, Onofre, que a minha verdade, que a minha mentira vale mais do que a sua verdade. Eu falei, mas qual a razão? Ela falou, não tem razão, eu simplesmente quis fazer. Eu falei, ótimo, mas você não vai conversar com ele e dizer que você está mentindo? Ela falou, não vou. Eu fiz minha carta de demissão, fui lá e entreguei. Aí quando ele recebeu essa carta minha, ele não quis me mandar embora. Ele pediu a presença dela. Eu falei, por que ela está mentindo? Mas eu estava junto com ela, ela já tinha. E ela jurou de pé junto que aquilo era verdade. E eu saí da empresa porque eu não quis ficar junto com ela. Tempo depois eu a encontrei. Porque Diadema é desse tamanho, né? Então a gente se encontra com todo mundo, né? Já tinha passado um tempo. Oi? O mundo é uma ervilha, todo mundo se encontra. Aí eu encontrei com ela e ela conversou comigo e ela falou assim, me arrependo até hoje, não? E eu falei, e eu não esqueço até hoje do que você fez. Ela falou assim, eu gostaria que você me perdoasse. Eu falei, eu tento perdoar. Você já fez. Que daqui para frente você pense nas consequências daquilo que você vai fazer. E a gente passou a ter um bom período de conversação. Depois ela mudou de Diadema, acho que foi o tempo necessário da gente se acertar, ela mudou de Diadema. Mas eu me livrei de uma situação que poderia estar me acarretando até hoje no plano espiritual. Aí eu pergunto para você, eu esqueci da situação? Não. Porque isso foi vivenciado por mim. Tenho ódio dela? Tenho raiva dela? Não. Porque eu a entendi naquele momento. Por um período eu fiquei com raiva, mas com o tempo isso vai passando. A gente olha. Então nela era a ignorância e na minha também. Não era só dela, na minha também. Acertamos o caminho. Ela seguiu o norte dela e eu segui meu norte. Nós estamos hoje aqui falando disso. Quando se fala de perdão, o que você vivenciou, ele vai ficar marcado em você. Mas que quando você lembrar disso, não te traga mágoa, não te traga revolta, não te traga nada, mas que te traga sim um alívio. Que bom que eu consegui conversar com essa pessoa. E Jesus, ele tem uma frase também que eu gosto muito de um ensinamento dele. Ele diz assim, se alguém te fere a face direita, a esquerda, a face esquerda, ofereça também a outra face. E se alguém te obrigar a andar uma milha, ande com ele 2. Porque é nesse caminho que a gente vai estar juntos, lado a lado, eu e você, é que nós vamos nos entender. Então não é porque você me fez mal que eu tenho que você para um lado e eu para o outro. Vamos nos aproximar. Vamos andar junto, lado a lado. Vamos conversar. Vamos nos entender.
Então, esse ensinamento dele lá na cruz é isso, da gente erguer os olhos para ele. E isso faz com que a gente cresça espiritualmente, porque o perdão, ele vem como cura para nós. Ele vem como cura para cada um de nós. Aquele que perdoa, ele está se curando. Eu gosto muito do Chico, quando no ensinamento que ele passa para nós também, Chico Xavier, que ele diz assim, uma pessoa chega para ele e diz assim: Chico, eu não gosto de você. Ele diz simplesmente assim: isso é um problema seu, porque o dia que eu não gostar de você, passa a ser meu problema. Isso sim é ensinamento para a gente poder vivenciar. Você não gostar de mim, você não gostar de mim, é um problema seu. Mas eu não gostar de você, é um problema meu. Sou eu que tenho que resolver. Por que eu não gosto de você? Então, esses ensinamentos, quando traz o perdão para dentro de nós, o perdão é para ser dado e vivenciado. Tirar esse peso que você carrega. Muitas vezes a pessoa que te prejudicou, ela nem se lembra mais. Então, ore por ela. Aí agora vamos voltar. Lá na época de Jesus. Se eu estive lá, e com certeza eu estive, o que eu tenho que fazer? Não é pedir perdão a ele, porque ele está num grau tão superior, mas tão elevado, mas tão distante de nós, que ele sabe que eu iria falhar. Então, o que eu devo fazer para compensar essa atitude que eu tive com ele ou com alguém? Compreender. E mentalmente, se a pessoa estiver presente de você ou não, converse com essa pessoa. Se for alguém que já desencarnou, feche teus olhos, traga essa pessoa na sua tela mental e vá na presença dela e diz assim: olha, me perdoe, eu falhei com você. Ah, mas e se a pessoa não me perdoar? O problema dela. Mas você já perdoou. Você já trabalhou esse perdão dentro de você. Então, isso é bom. Então, muitas vezes, nós falamos que nós não temos inimigos encarnados, mas eu posso ter produzido numa existência anterior inimigos que estão desencarnados. O que eu faço com eles? Peça perdão. Sabe? Mas eu não sei quem é, peça perdão. Você não sabe quem é. Amigo espiritual, você que está na minha presença nesse momento, que eu estou te buscando na minha tela mental. Se eu te fiz o mal, me perdoe. Eu estava cego, eu estava ignorante. Eu já vivi situação dessas aqui, nos irmãos, comigo. Eu tive que perdoar. Tive que buscar essa pessoa no lado espiritual para pedir perdão para ela, porque senão ela iria ser o meu obsessor, me prejudicando. Então a gente busca mentalmente esses amigos espirituais que a gente não sabe, ou simplesmente fala: Jesus, eu não sei o mal que eu produzi lá atrás, eu não sei que mal eu fiz a essa pessoa ou alguém, mas por favor mostre a ele o meu coração, mostre para ele o quanto eu estou decidido a perdoar e quanto eu já mudei, o quanto eu já me modifiquei. Mostre para ele, Jesus, ou a espiritualidade, para que eles possam ver. Nós vamos ver que uma boa parte daqueles amigos espirituais que nos influenciam negativamente, eles vão aos poucos entendendo que nós estamos numa outra esfera, nós estamos num outro lugar, já não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque nós trabalhamos o nosso interior, nós buscamos o nosso lado espiritual e a gente busca a prática do amor no nosso dia constantemente. Praticamos a lei de caridade, sabe? Ele fala assim: poxa vida, essa pessoa não é mais aquela que me prejudicou, mudou tanto, se transformou tanto, que eu já nem reconheço. Vou estar do lado dele, eu vou ajudar agora. Se ele está fazendo bem e eu estou aqui me prejudicando. Isso foi uma conversa que um amigo espiritual teve numa casa que eu frequentei, que foi necessário. Ele falou assim: olha, até que enfim eu te encontrei. Demorou,
mas eu te achei. E a partir de hoje eu vou infernizar a tua vida. Porque o que você fez comigo e com a minha família não tem perdão. Aí entra o dirigente da sessão que a gente está e disse para ele: meu irmão, você está milhares de anos procurando um irmão para você prejudicá-lo? Sim, porque ele me prejudicou. Ele falou: olha a tua ignorância, a tua falta de conhecimento. Você está tão cego pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor, que você não vê que tantas oportunidades você teve de reencarnar, mas você estava grudado na sua vingança. Enquanto que ele reconheceu o mal que ele tinha feito, o mal que ele te fez, ele nem sabe da tua existência. Ele não sabe da tua existência e você está querendo prejudicar. Olha a vida dele hoje, que tem família, que ama seus filhos, que trabalha, que tem o seu trabalho de sustento, e o que ele tem de doação junto com as pessoas necessitadas, é essa mesma pessoa. Ele fala: não é. Ele falou: pois é o mesmo Espírito, só que ele reconheceu que ele tinha te prejudicado, e ele pediu perdão a Deus, e a ele foi concedido o direito de reencarnar, para que ele pudesse compensar todo o mal que ele te fez. Ou você não está olhando os filhos dele? Ele falou: não me interessam os filhos dele. Ele falou assim: são as reencarnações do seu filho e da sua filha que hoje ele abraça, porque ele reconheceu o mal que ele fez. Aí começa a cair as escamas e ele começa a chorar e ver que naquele momento, aquele inimigo que ele tinha era aquele que estava cuidando dos seus filhos, que numa outra encarnação ele havia prejudicado. Isso chama perdão e lei de reencarnação, a oportunidade bendita que nós estamos tendo aqui. Então eu não sei essa pessoa ou aquela pessoa qual mal que ela me fez, mas eu tenho a certeza de uma coisa: não é de graça, não é de gratuito. O acaso eu sei que ele não existe. Tudo tem uma razão dentro das leis divinas, tudo tem um porquê. Então, se essa pessoa me prejudicou, vou tentar caminhar com ela pelo menos 2 milhas, pelo menos um tempo, para eu poder entender por que essa pessoa não gosta de mim. Perdão é necessário para o nosso crescimento espiritual, para que a gente se cure. É necessário para que eu possa evoluir, para que cada dia na minha vida eu seja um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E assim eu vou trabalhando o meu lado espiritual, e é esse espírito grandioso que habita dentro de mim, que anseia de retornar à pátria espiritual, mas na condição de espírito purificado, de um espírito iluminado. E assim nós vamos ser, todos nós, antigos. Que Jesus nos abençoe e que Ele esteja sempre em nosso coração, hoje e sempre. Que o perdão nós possamos dar e que nós possamos receber também. Obrigado. Passou no teste. Obrigado. Vamos então mais uma vez, elevando o pensamento até a Deus, agradecendo por todas as bênçãos que aqui recebemos. Obrigado, Pai amado, por nos sentir fortalecidos e amados. Agradecendo a Jesus por este evangelho de amor e de luz. E te pedimos, Pai, que nos ensine a amar, nos ensine a respeitar como Tu nos ama e perdoa. Dai-nos sabedoria para que possamos discernir aquilo que podemos mudar, aceitar, e aquilo que não podemos mudar, aceitar. Que Jesus permaneça em nossos corações, nos ensinando a ter o discernimento necessário para fazer as nossas escolhas, agradecendo a espiritualidade
espiritualidade amiga que aqui esteve nesta casa, nos orientando e fortalecendo em nosso trabalho. Que a espiritualidade possa nos levar ao retorno aos nossos lares e lá permanecer conosco por toda a semana que segue, nos orientando e nos trazendo de volta para ouvir mais um Evangelho de Jesus. Que a espiritualidade possa nos incluir com muito amor, com muito carinho, que a gente possa emanar esse amor para todos os lugares onde houver alguém em sofrimento, possa sentir o amor de Jesus em seu coração. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.